Pelo sinal da Santa Cruz, leva-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia 23 de janeiro de 2026. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo, minha irmã, a esse canal, ao qual fazemos a leitura diária da Palavra de Deus. Já te convido a estar deixando separado o capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos para estar acompanhando comigo essa leitura. Eu também peço que você curta, comente, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações e também convide mais pessoas para estar acompanhando essa leitura diária da Palavra de Deus, que mais pessoas sejam edificadas e sejam transformadas pelo poder da Palavra. E também vamos clamar sobre nós, sobre esse momento, com a Palavra, a presença do Espírito Santo. Pedir que o Espírito Santo nos conduza, nos dê sabedoria, nos dê entendimento para que a graça de Deus aconteça em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. E enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Alguns homens, descendo da Judéia, puseram-se a ensinar aos irmãos o seguinte: se não vos circuncidardes segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Originou-se então grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, e resolveram-se que esses dois, com alguns outros irmãos, fossem tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos em Jerusalém, acompanhados algum tempo dos membros da comunidade, tomaram o caminho que atravessa a Fenícia e Samaria. Contaram a todos os irmãos a conversão dos gentios, o que causou a todos grande alegria. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pela comunidade, pelos apóstolos e anciãos, a quem contaram tudo o que Deus tinha feito com eles. Mas levantaram-se alguns que antes de ter abraçado a fé eram da seita dos fariseus, dizendo que era necessário circuncidar os pagãos e impor-lhes a observância da lei de Moisés. Reuniram-se os apóstolos e os anciãos para tratar dessa questão. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, testemunhou a seu respeito, dando-lhes o Espírito Santo, da mesma forma que a nós. Nem fez distinção alguma entre nós e eles, purificando pela fé os seus corações. Por que, pois, provocais agora a Deus, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Nós cremos que, pela graça do Senhor Jesus, seremos salvos, exatamente como eles. Toda a assembleia ouviu silenciosamente. Em seguida, ouviram Barnabé e Paulo contar quantos milagres e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois de terminarem, Tiago tomou a palavra. Irmãos, ouvi-me, disse ele. Simão narrou como Deus começou a olhar para as nações pagãs, para tirar delas um povo que trouxesse o seu nome. Ora, com isto concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e retificarei o tabernáculo de Davi que caiu, e retificarei as suas ruínas, e eu levantarei, para que o resto dos homens busque o Senhor e todas as nações, sobre as quais tem sido invocado o meu nome. Assim fala o Senhor, que faz estas coisas, coisas que ele conheceu desde a eternidade. Por isso, julgo que não se deve inquietar os que dentre os gentios se convertem a Deus, mas que se lhes escreva somente que se abstenham de carnes oferecidas aos ídolos, da pureza das carnes, da impureza das carnes sufocadas e do sangue, porque Moisés, desde muitas gerações, tem em cada cidade seus pregadores, pois que ele é lido
nas sinagogas todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e anciãos, com toda a comunidade, escolher homens dentre eles, e enviá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé, Judas, que tinha o sobrenome de Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Por seu intermédio enviaram a seguinte carta: os apóstolos e os anciãos aos irmãos de origem pagã, em Antioquia, na Síria e Cilícia, saúde. Temos ouvido que alguns dentre nós vos têm perturbado com palavras, transtornando os vossos espíritos, sem lhes termos dado semelhante incumbência. Assim nós nos reunimos e decidimos escolher delegados, enviá-los a vós, com nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, porém, Judas e Silas, que, de viva voz, vos exporão as mesmas coisas. Com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor outro peso além do seguinte indispensável: que vos abstenhais das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da impureza. Dessas coisas fareis bem de vós guardar conscienciosamente a Deus. Tendo-se despedido, a delegação dirigiu-se a Antioquia. Ali reuniram a assembleia e entregaram a carta. À sua leitura, todos se alegraram com o estímulo que ela trazia. Judas e Silas, que eram também profetas, dirigiram aos anciãos muitas palavras de exortação e de animação. Demoraram-se ali por algum tempo. Foram depois pelos irmãos despedidos em paz. Voltando aos que lhes tinham enviado, a Silas, contudo, pareceu bem ficar ali, e Judas partiu sozinho. Paulo e Barnabé detiveram-se também em Antioquia, ensinando e pregando com muitas outras a palavra do Senhor. Ao termo de alguns dias, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os irmãos por todas as cidades onde temos pregado a palavra do Senhor, para ver como estão passando. Barnabé queria levar consigo também João, que tinha por sobrenome Marcos. Paulo, porém, achava que não devia ser admitido quem se tinha separado deles em Panfilha e não os havia acompanhado no ministério. Houve tal discussão que se separaram um do outro, e Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Paulo, porém, tendo escolhido Silas, e depois de ter sido recomendado pelos irmãos a graça do Senhor, partiu. Ele percorreu a Síria, a Cilícia, confirmando as comunidades. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.